Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Josué, capítulo 1, do primeiro versículo ao 9. Nós vamos nos colocar de pé e vamos fazer essa leitura alternada. Josué, capítulo 1, de 1 ao 9. Vamos alternar. Deus fala a Josué e anima-o. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, os irmãos: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Todos nós, o versículo 9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que a poção lida sirva de orientação e de conforto espiritual para todos nós. Vamos orar? Amado Pai, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos pela tua palavra, que ela possa falar aos nossos corações nessa noite. Nos capacita através do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus nós te suplicamos. Amém. Os irmãos podem sentar. Esse texto é um texto muito interessante. Ele mostra como Deus é maravilhoso na vida do seu povo, daqueles que exercem cargo de liderança. Eu quero trazer nessa noite, como título da nossa reflexão, o seguinte: os fundamentos da liderança espiritual. Ao longo de toda a história bíblica, nós encontramos pessoas que foram instrumentos de Deus em liderar. Seja do ponto de vista material, como no caso de Noé, na construção da arca, Bezalel, na construção do tabernáculo, do ponto de vista material. Mas do ponto de vista espiritual, Deus levantou outras pessoas
para exercer esse cargo de liderança. Nós podemos citar Josué, nós podemos citar Samuel, que foi chamado na sua adolescência. Podemos lembrar, no caso de Jeremias, que foi chamado por Deus para ser profeta das nações. Abraão, para ser instrumento de Deus para a formação de um povo. E são tantos outros que a Bíblia nos relata, nos mostra, como no caso de Elias, Eliseu, Isaías, Moisés e tantos outros. Nessa noite nós vamos trazer como tema da nossa reflexão o seguinte assunto. Para que nós possamos ver o que Deus tem de melhor para o seu povo. Então, nós temos como o tema: o líder espiritual deve possuir as qualificações apropriadas. Não é de todo jeito o líder, mas ele deve ter a sua classificação, né? Ser classificado, ser uma pessoa que tem as qualidades especiais dadas por Deus. E quais são essas qualificações? O texto que nós lemos, Josué, capítulo 1, de 1 a 9, ele nos mostra algumas qualificações do líder espiritual. Alguns elementos, podemos dizer assim, do líder espiritual. Primeiro elemento do líder espiritual é confiança no poder de Deus. Ninguém pode exercer um cargo de liderança sem que, primeiro, ele não tenha confiança em Deus. Isso aconteceu com os profetas, com os anciãos, patriarcas e tantos outros que foram líderes e foram bem-sucedidos, porque confiaram no poder de Deus. Sem essa confiança, jamais o líder ele pode exercer com perfeição um papel que Deus colocou em suas mãos. Confiança no poder de Deus. O texto que nós lemos, o primeiro versículo e o segundo, nós podemos observar Deus convocando Josué para ser um líder. Apesar dele já ter essas qualidades especiais, já ter dado prova cabal de liderança. Por exemplo, quando Moisés mandou os 12 homens espiar a terra, foram os espias, foram 12, de cada tribo, para saber o povo que residia na terra, a qualidade da terra, né? O que ela produzia, quem era o seu povo. Então, eles foram com essa missão. E, depois de 40 dias, eles voltaram para dar o relatório, né? Ao chegar, eles trouxeram frutos da terra, uva especial, da escola. Chegaram aquele cacho muito grande e mostraram: olha, a terra lá é boa. Na realidade, ela mana leite e mel, né? É isso mesmo. A terra é boa. 10 espias dando o seu relatório. Quando o povo se animaram, já estava todo mundo contente para
Aí ele disse, olha, mas não é bem assim não. A terra dá apenas para o consumo dos seus moradores. E lá, outra coisa também, lá tem gigantes, os Enaquins, né? É um povo poderoso, cidades fortificadas, né? É difícil a gente entrar na terra com aquele povo. Isso criou um clima de desespero entre aquele povo que estava já próximo a entrar na terra prometida, né? E depois que o povo se revoltaram contra Moisés e Arão, aí Caleb, um dos otimistas, de espírito de liderança, ele disse, não, não é assim não. Nós podemos entrar na terra. Se Deus quiser, a gente entra na terra. Não é assim não. Tem gigante? Tem. Tem povo valentão? Tem. Mas se Deus quiser, a gente entra na terra. E Josué também deu a sua opinião, com segurança, e falou com autoridade para aqueles que foram medrosos, né? Não tiveram coragem, e para o povo. E por isso acalmou o desespero daquela gente. Josué e Caleb. O espírito de liderança são pessoas que têm confiança no poder de Deus. Deus disse no versículo 2 a Josué, olha, meu servo, versículo 2, ele diz, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. A terra que eu dou. Não é a terra que eu vou dar, que eu prometi, não. Deus disse a terra que eu dou. Você tem que se dispor. O líder tem que se dispor, na confiança do poder de Deus. Passe esse Jordão, tu e todo este povo. Deus ordenando para que ele se colocasse à disposição do Senhor para ser um líder. E ele já havia dado prova cabal, né? Tanto lá nos espias, como também lá na guerra contra os amorreus, os perseguidores do povo de Deus lá no deserto. Ele já tinha dado prova, né? Então Deus disse, você e todo esse povo. Mas como Josué podia atravessar o Jordão na época em que o rio estava de margem a margem, né? E ele teve que atravessar. Mas Josué, como um homem de confiança no poder de Deus, apesar de ele estar passando um momento difícil, né? O seu líder, que ele esteve ao seu lado durante 40 anos, Moisés, havia morrido. Era aquela pessoa que ele estava sempre ao seu lado, servindo, ele era servidor, um secretário, né? Uma pessoa assim, bem aproximada, né? Para servir nos momentos necessários a Moisés, ele estava para servir. E ele estava passando um momento de tristeza. O povo estava nos dias do luto de Moisés. Era 30 dias de luto. Essa era a prática. 30 dias. E sem dúvida Josué estava também triste com a morte do grande líder Moisés. Mas, no entanto, ele era um homem de confiança no poder de Deus. Imediatamente, se você ler o contexto depois dessa, você vê que ele procurou logo os anciãos, né, os príncipes, e mandou dar ordem. Ordenou a todos eles, olha, vocês se previnam
com alimentos. E daqui a 3 dias nós vamos atravessar o Jordão. Como? Como era que o povo podia atravessar o Jordão cheio? Confiança no poder de Deus. O líder, ele deve ter confiança. E essa é uma lição para todos nós. Seja para o jovem, seja para as senhoras, seja para os homens. Deve ter confiança no poder de Deus. Para exercer aquilo que Deus lhe confiou. Seja no ensino, em qualquer área da nossa vida, religiosa, na igreja, na música, em tudo, né? Deve ter confiança no poder de Deus. Então, essa foi a maneira que Josué se colocou à disposição do Senhor. Em segundo lugar, o que nos chama a atenção, no versículo 4, é um texto que nos chama muita atenção. É que o líder espiritual, ele deve apropriar-se das promessas de Deus. O líder espiritual, ele deve apropriar-se das promessas de Deus. Apropriar-se. Tomar posse, vamos dizer assim, né? O que foi que Deus disse? No versículo 4. Ele diz, olha, no versículo 3, ele diz, versículo 3, versículo 4. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Não foi uma promessa, né? Ele não prometeu? Não prometeu a Moisés? Então, o que cabia então a Josué, tomar posse, saber então agora eu tenho responsabilidade de conduzir o povo. Porque Deus nos colocou nas nossas mãos a terra. E nós vamos entrar. Nós vamos expulsar os inimigos. Na terra havia 7 povos. Cada um mais valente do que o outro, né? Os jebuseus residiam na montanha. Jebuseu. E os outros na planície. Cananeu na praia, na região praeira, e assim cada um tinha a sua localização, né? Eram 7. Mas Josué, ele apropriou-se das promessas de Deus. Ele não temeu, né? Ele apropriou-se. Então, Deus fala ainda no versículo 4, dá os limites da terra, onde eles teriam que ocupar, pertencia a eles. Eu dou. Prometi a Moisés, mas eu dou. Assim que passar o rio, já entra na terra. É de Israel a terra, do povo de Israel. Então ele diz assim, no versículo 4, desde o deserto e o Líbano, até ao grande mar, rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Promessa de Deus. Então Josué agora, ele tinha que tomar posse dessas promessas, para poder entrar na terra e expulsar e tomar conta da terra, porque essa era a luta, né? Moisés teve a sua atuação, a sua maneira de trabalhar, que Deus o conduziu, mas ele não tinha mais condição de entrar na terra. Quando nós lemos lá no capítulo 31 de Deuteronômio, nós encontramos Moisés fazendo a sua despedida ao povo.
Ele disse, olha, eu não tenho mais condições de entrar e de sair. Eu não tenho. Eu já estou com a idade de 120 anos. Né? Agora, Josué, o Senhor está na frente. Mas Josué é quem vai conduzir o povo até a terra prometida. Né? Que chegou a minha vez. Cada líder tem o seu tempo. Tem o seu tempo. O tempo determinado por Deus. Entendeu? Cada um tem o seu tempo, tem o seu limite. A vida tem os seus limites também. A gente não pode ser aquilo que não dá mais. Não pode, porque tem um limite. Né? Então Moisés disse, eu não tenho mais condição. Agora é com Josué. E inclusive ele foi até consagrado. Foi consagrado para isso. Josué, quando recebeu a ordem de Deus, ele já sabia a responsabilidade que pesava sobre ele. Mas o texto, ele nos mostra que Deus o animou, Deus o encorajou, deu força, Deus afirmou que estava com ele todos os momentos da sua vida. Né? Então, o que nos chama a atenção nesse texto, que alguns dos elementos essenciais da liderança espiritual. Então, um dos elementos, em terceiro lugar, um dos elementos é a dependência da presença de Deus. Como nós podemos ver a dependência da presença de Deus nesse momento? Quando Deus fala a Josué, no versículo 5, versículo 6 e versículo 9. Vamos ver a dependência de Deus na vida do povo de Israel, na vida de Josué como líder. Então, o versículo 6, ele diz o seguinte, o versículo 5, ele diz, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Quer dizer, promessa de Deus, ou presença de Deus na vida de Josué. Que lição preciosa para aqueles que hoje exercem cargo de liderança, é saber que o Senhor está presente na nossa vida. Isso é maravilhoso, não é? Saber que Deus está presente também na nossa vida. Assim como foi com Josué, será conosco também. Porque nós temos responsabilidade na obra do Senhor. Versículo 5 diz assim. E o versículo 6? No versículo 6, Deus dá uma palavra de encorajamento a Josué. Ele estava desanimado, mas agora ele vai receber o encorajamento de Deus. A disposição, a coragem divina para Josué. O que é que ele diz no versículo 6? Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, não que sob juramento prometi dar a seus pais. Só dependia dele ser corajoso. Deus não gosta de pessoas medrosas, não. Deus quer. O líder tem que ter coragem, coragem de falar, coragem de ensinar, coragem de se dispor na obra do Senhor. Né? Tem que ter coragem também. Né? Tem que ter coragem. Então Deus exigiu de Josué que ele fosse corajoso, para herdar a terra que sob juramento ele prometia dar a seus pais. Veja que coisa interessante, né? Presença de Deus. Então essa é a presença de Deus. Então Josué é dependência da presença de Deus na vida dele, na vida de Josué. Então Deus estava sempre ao lado dele. E vamos ao versículo 9. O que Deus está falando ainda a Josué? Ele diz o seguinte: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo
por onde quer que andares. Presença de Deus ainda na vida de Josué. Então, meus irmãos, isso é maravilhoso, a gente saber que Deus está ao lado dos seus servos, daqueles que fazem o seu trabalho. Agora a gente precisa entender que o líder não é somente quem está na direção. Não. Entendeu? Tem, vamos dizer, departamento de adolescente. Tem também o jovenzinho que ele é o presidente, que aqui não tem, na nossa igreja ainda, essa parte assim de criança, de adolescente, né? Mas tem a liderança também. Então são pessoas que são abençoadas e contam com a presença do Senhor. As crianças, Deus está abençoando aqueles que cuidam das crianças, a presença de Deus, porque a obra é dele, assim como foi o Josué, também é conosco, né? Que maravilha a gente saber dessas verdades eternas, né, que Deus usou o seu servo para ser líder, né, num momento tão importante, e ele assumir a responsabilidade, né, ocupando o lugar de Moisés, né, a quem ele servia. Então, dependência da presença de Deus, versículos 5, 6 e 9. 5, 6 e 9. O líder espiritual, ou os elementos essenciais do líder espiritual, em quarto lugar, é a obediência à palavra de Deus. Versículo 7 e versículo 8. Então, o líder ele deve ser pessoas obedientes. Tem que ter essas qualidades também, não é? Ele pode ter confiança no poder de Deus, ele pode apropriar-se das promessas de Deus, ele pode ser dependente da presença de Deus, mas ele precisa também ser obediente à palavra de Deus, né? Então, isso é muito importante, obediência à palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? A Bíblia, né? A Bíblia é a palavra de Deus, então deve haver obediência à palavra de Deus. Então, obediência à palavra de Deus. Versículo 7 e versículo 8. O que é que ele nos ensina? O versículo 7 e o versículo 8. Ele nos ensina o seguinte, né? Vamos ver. O que é que Deus ensina? Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andare. Quer dizer, o servo de Deus, obediente à palavra de Deus, ele é bem-sucedido, porque ele obedece aquilo que Deus colocou nas suas mãos para uma vida de regra, né? A regra de Deus para cada um de nós, e prática. Então, Josué, ele tinha que usar dessa prática, né? Ser obediente à palavra de Deus. E o versículo 8, o que é que ele nos informa? Vamos ver o que o versículo 8 nos diz. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Sucesso quando há obediência na palavra do Senhor. Aqueles que tiverem Bíblia, não esqueça de ser obediente à palavra do Senhor. Que Deus exigiu de Josué, exige também de nós, não é? Tem pessoas, aqui não, eu não sei, mas eu já encontrei pessoas que eu gostava muito de visitar os lares,
casas que a Bíblia estava aberta, no Salmo 91, lá em cima da estante, né? Mas ela deve ser lida, deve ser obedecida. Então, nesse último 2 versículos, 7 e 8, ele serve de aplicação para a nossa vida espiritual. Assim como foi para Josué, serve também para nós. Em primeiro lugar, a primeira aplicação para todos nós. Primeira aplicação, meditar no livro. Você medita no livro, na palavra de Deus? Então, leia a palavra e medite. O que você pode ouvir da parte de Deus é na meditação. A meditação é um momento especial, um momento importantíssimo para cada um de nós. Meditar na palavra. Não é? Por quê? Deixa eu ler um pouquinho aqui para a gente entender melhor. Deus falou a Josué, medita nele dia e noite. A meditação, naturalmente, nos leva a procurar entender o que está escrito no livro. É importante que os filhos de Deus conheçam profundamente a sua palavra e medite nele, porque isso é muito importante. O justo do Salmo 1, ele tinha prazer de meditar na lei do Senhor de dia e de noite. O justo lá do Salmo 1. Então, compete a todos nós também meditar. Você vai dormir? Abra sua Bíblia, procure um versículo. O que é que Deus quer me falar nesse momento? Se você não quiser, leia e agradeça a Deus, porque Deus está falando através da sua palavra. Dê uma palavra de gratidão a Deus, né? Pelo dia que você passou e pela sua palavra que você leu. Então, devemos meditar no livro. A segunda aplicação é falar do livro, né? Primeiro foi meditar, e agora? Deus falou a Josué no versículo 8, meditar no livro. Então, a meditação, ela é importante, a meditação. Agora, também é importante falar do livro. Ele disse no versículo 8, né? Não cesse de falar deste livro, da lei. Antes medita nele, quer dizer, antes de você falar, você tem que meditar. Antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho. Vamos ver o que ele nos fala a respeito de falar do livro. Então ele diz assim, Deus disse a Josué, não cesse de falar desse livro, da lei, não devemos somente ocupar a nossa mente com a palavra, com a meditação, mas devemos também falar ao povo a respeito dela. Devemos pregar, proclamar, ensinar, anunciar e fazer o máximo possível para que muitos conheçam e apliquem a palavra de Deus em suas vidas. Então, falar do livro é importante. Ninguém pode evangelizar sem que primeiro ele não fale do livro, fale das verdades eternas que está no livro. É importante. São aplicações para nós, assim como foi para Josué, essa aplicação é para nós também. Como ela é importante para nós, não é? Como ela é importante. Terceiro e última aplicação. Viver de acordo com o livro. Aí é interessante, né? Viver de acordo com o livro. Ninguém pode meditar no livro, falar do livro e viver diferente. Não é? Não pode. A gente tem que viver a palavra. Viver de acordo com a palavra de Deus. Os escribas e fariseus, eles eram diferentes. Eles ensinavam, eles mostravam, mas eles não estavam nem aí. Eles não ligavam, né?
Mas Deus exige de Josué, né? Exige falar do livro, viver de acordo com o livro. Deixa eu ler um pouquinho dessa parte também, né? Eu trago anotado porque fica fácil da gente entender melhor aquilo que Deus tem para nós, né? Então, viver de acordo com o livro. A terceira instrução de Deus a Josué foi: para que tenhas cuidado de falar segundo tudo quanto nele está escrito. Deus quer coerência. Devemos viver aquilo que pregamos. Não podemos ser como os escribas e fariseus, que sempre eram repreendidos por Jesus por causa da hipocrisia de falar uma coisa e viver outra. A Bíblia é um livro para ser obedecido. Vivemos numa época em que há muitas pessoas que somente querem a bênção de Deus, mas não querem o compromisso de obedecer a Deus. Por causa de alguns pregadores, muitos têm olhado para Deus apenas como uma fonte de bênção, e recusam-se de viver de acordo com o livro. Então, que essa ligeira reflexão nessa noite, ela sirva de orientação para todos nós. Sirva de orientação. Vamos rever aqui os pontos para os irmãos não esquecerem. Grave, anote. O primeiro ponto: confiança no poder de Deus, versículo 1 e 2. Segundo, apropriação das promessas de Deus, versículo 3 e 4. Terceiro, dependência da promessa de Deus, versículos 5, 6 e 9. Quarto lugar, obediência à palavra de Deus, versículo 7 e versículo 8. E que nessa noite nós possamos também, nosso momento, antes do sono reparador, poder pôr em prática essas instruções que nós tivemos nessa noite. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe e nos prepare para melhor servir como líder espiritual. Deus nos abençoe.